Graça e paz, boa noite a todos, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Hoje a nossa intenção é falar sobre somente as Escrituras. Durante esse mês de outubro, nós estaremos vendo os 5 solas, a cada domingo um, e no último domingo veremos 2, um na escola dominical e outro à noite. Então, deixe-me abrir aqui. 1 João. Você ama a sua Bíblia? Como seria a sua vida sem uma Bíblia? Ela norteia todas as áreas da vida, da sociedade, de governo, a igreja, todas as áreas da nossa vida, aquilo que a gente imaginar, a ensino, a correção, a instrução. Como nós devemos amar a Bíblia? Cada vez que a igreja se afasta da Bíblia, precisa de uma volta, precisa de um avivamento. Foi isso que aconteceu. Por isso que aconteceu a reforma protestante. A igreja estava se afastando da palavra, e Lutero, depois Calvino, dentre outros, até mesmo antecessores, eles lutavam por isso, percebiam a igreja se afastando da palavra. John Hus, um desses, antes de Lutero, acho que uns 100 anos antes, ele já percebia a igreja saindo da palavra. E dentro da própria igreja, alguns percebiam e lutavam. Assim aconteceu a reforma. Mesma forma hoje, na igreja reformada, sempre reformando. A gente sempre precisa voltar para a palavra, voltar para a Bíblia. Não tem como fugir disso. Desde os apóstolos, eles tinham esse cuidado, esse zelo, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós devemos olhar para toda a Bíblia como Escritura. Cada parte dela é nossa. Nós não somos judeus, mas é nossa. Nós fomos salvos pelo mesmo Evangelho, pela mesma palavra, enxertados na videira. É nossa. A história de Abraão é nossa. A história da Bíblia é nossa. Nós devemos olhar essa palavra com grande amor e com essa atenção. Cada vez que eu me afasto da palavra, eu não estou bem, eu não estou crescendo, eu não estou aprendendo, individualmente e como igreja. Sempre foi assim na história. Quanto mais a igreja e o indivíduo também estamos cheios da palavra, mais santos, mais puros, mais adoração, mais conhecemos Deus. Por isso que os reformadores insistiram nesses 5 pontos. Doutrinas que estavam se perdendo na igreja e hoje da mesma forma estão se perdendo. A gente tem que resgatar sempre, é a nossa função. O apóstolo João, que escreveu essa carta, provavelmente o último dos apóstolos, vivo ainda. Então ele escreve o Evangelho, escreve o Apocalipse, escreve as cartas, com essa intenção de preservar a igreja, de guardar, no caso aqui de 1 João, o gnosticismo, uma doutrina terrível no meio da igreja, uma heresia perigosa, que questionava a encarnação de Cristo, dizendo que ele não tinha vindo em carne, que ele não ressuscitou. Se tirasse isso da igreja, a igreja se perdia. Perdia o sentido de todo o evangelho, de todas as outras cartas. Então era algo muito sério. E João, ali, o último apóstolo vivo, ele estava ali combatendo o gnosticismo. Interessante, a gente vai fazer a leitura, mas antes disso, é interessante como
a gente não sabe direito, né? Quando a gente lê o texto a primeira vez, o que era que estava acontecendo naquela época? Quais eram as perguntas que ele estava dizendo? Por que ele estava protegendo a igreja? De quê? Então, quando a gente lê a carta inteira e a gente entende essa história, a gente... Puxa vida, era isso que estava acontecendo. Que perigo! A palavra apostólica, inspirada, escrita também, ela livrou a igreja. A igreja chegou, o evangelho chegou até nós hoje por causa disso. Como é importante nós termos essa palavra, somente as Escrituras. Vamos fazer a leitura do texto, do verso 1 até o verso 1 até o final do capítulo 1, todo o capítulo 1, até o verso 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Oremos mais uma vez. Senhor, amamos a tua palavra, devemos amar, e nós queremos pedir, Senhor, que nós possamos valorizá-la como igreja local, como igreja presbiteriana do Brasil, como famílias, como indivíduo que somos também. Rogamos que o Senhor nos proteja, nos ensine, nos exorte por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os apóstolos tinham essa preocupação de escrever. O próprio apóstolo aqui diz, no verso 4, essas coisas vos escrevemos. Eles sabiam o que estava escrevendo. Para quê? O porquê? Para deixar o testemunho para a igreja. Não só João, que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, mas Pedro faz a mesma coisa, defendendo, protegendo, escreve 2 cartas, na mesma língua, a mesma mensagem, mudava às vezes as questões, mas não fugia da cruz, não fugia da palavra, não fugia das Escrituras, que era o próprio Jesus testificava da Escritura, defendia as Escrituras, e os apóstolos eram a mesma coisa. Pedro defende, Pedro escreve, eu vos lembro, ele usa termos como esse. Eu vos lembro, ele sabia que estava repetindo, ele dizia, eu lembro a vocês de novo, as mesmas coisas. Pedro falava, Paulo escreve coisas difíceis, mas é a mesma linguagem. Eles não podiam fugir dos sacramentos, do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não poderia fugir da Santa Ceia, que são marcas de uma igreja fiel, que administram bem o sacramento, que pregam a palavra com fidelidade. Isso era uma característica de todos eles, a ressurreição, a vida eterna, nossa comunhão é com o Pai, somos pecadores. Olha, não sai disso, não sai outros assuntos, claro que a Bíblia tem de tudo. Fala sobre casamento, fala sobre igreja, fala sobre o céu, mas dentro dessa base apostólica, ensinada por Cristo, ensinada no Antigo Testamento e confirmada no Novo.
Assim, como por exemplo aqui, quando às vezes a gente não entende porque João, ele vai dizer aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele vai dizer que somos pecadores. Se dizemos que não somos pecadores, mentimos. Estamos chamando Deus de mentiroso. Por que ele diz isso? Por causa do gnosticismo. O gnosticismo, esses falsos profetas, eles se achavam melhores do que os outros. Melhores do que João e os outros apóstolos. Então, eles se achavam superiores. Eles criam que a salvação era por um conhecimento especial, não era por Cristo, não era pela fé. Veja como são importantes esses 5 solas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Os gnósticos mudavam tudo isso. Os gnósticos, eles achavam que era pela força dele, o conhecimento que eles tinham. Chegava ao ponto deles acharem que não eram nem pecadores. Por isso que João está dizendo, é mentiroso. É mentiroso aquele que não reconhece que é pecador. Se confessarmos ao Senhor, Ele é fiel, mas depende dele, não depende do homem. E os reformadores fizeram apenas voltar para o que já estava posto, para voltar para o que João tinha ensinado, para voltar ao que os apóstolos tinham ensinado. O gnosticismo era sério, né? No meio da igreja, eles questionavam a vida do próprio Jesus, que é a palavra, que é o evangelho, que estava com o Pai, lá escrito em João capítulo 1. Quando Deus criou o mundo, foi por meio da palavra, foi por meio do Filho. Então, quebrar essa doutrina era tirar a igreja do trilho correto. Então, João é muito enfático, é mentiroso. É mentiroso quem diz que... Porque o gnosticismo achava também que você poderia fazer qualquer coisa com sua carne, com seu corpo, que isso não ia afetar a sua salvação, não ia afetar a sua espiritualidade, porque a carne era má, o espírito tinha um conhecimento superior, então eles estavam protegidos de tudo. Eles poderiam pecar, mas não ligavam não. Aí, por isso que João diz, é mentiroso. Nós somos pecadores, mas se confessarmos em arrependimento, a salvação, Deus perdoa, mas o homem não pode sair dessa doutrina, da redenção, somente Cristo, somente a graça. A Bíblia, ela é a única, ou melhor, ela é a autoridade final e suficiente em matéria de fé e prática cristã. Os reformadores defenderam isso. Os apóstolos, o próprio João vai mencionar aqui sobre a palavra, a tua palavra. Eles defendiam a palavra, as Escrituras, como inerrantes, como suficiente. Tem tudo na Bíblia. Tem tudo na Bíblia em questão de salvação, os mistérios de Deus, aquilo que precisamos saber a respeito de Deus, sobre a salvação, tem na Bíblia, ela é insuficiente, ela é inerrante. Alguns autores, alguns teólogos, eles defendem que cada palavra foi inspirada, cada texto. Os apóstolos não escreviam o que queriam, eles eram orientados, instruídos, inspirados pelo Espírito Santo, em cada letra, em cada palavra. Há poder de Deus, há ensino. Eles foram inspirados por Deus. Ela é tão completa. Paulo enfatiza em Romanos, por exemplo, a salvação pela graça, a justificação pela fé. Já Tiago vai falar sobre a prática dessa doutrina, as obras. Não adianta só a gente dizer, é só pela graça, e se não tiver obras que confirmam, que mostram que somos eleitos, que mostram que verdadeiramente temos uma vida diante de Deus, tem que ter obra também. A palavra de Deus é equilibrada. Ela é maior que toda tradição humana. Toda tradição humana deve ser submetida a ela.
As Escrituras são inspiradas por Deus, claras, autoritativas, necessárias e suficientes para guiar os fiéis. A tradição humana era um dos problemas na época da Reforma, anterior Reforma, e ainda é hoje. A tradição, ela tem o seu espaço, é importante a gente guardar boas tradições, não há problema, mas quando há quebra de mandamento, quando há idolatrias, quando a igreja dá mais ênfase à tradição, não podemos fazer isso. Por isso que aqueles homens lutaram tanto, os reformadores. A tradição estava passando dos limites, a autoridade da igreja estava contaminada, as indulgências, a idolatria, a Bíblia esquecida. Então eles não podiam permanecer calados, eles tinham que defender a autoridade das Escrituras, a tradição humana tinha que se calar. E foi aquele confronto com a Igreja Católica, né, que dava valor às Escrituras, mas dava também à tradição, de igual modo, e não podia. Até onde eu sei, a Igreja Católica ela não é contra totalmente as Escrituras, mas ela enfatiza a tradição, ela erra nesse ponto. E quem faz isso acaba interpretando a Bíblia pela tradição, não o contrário. Alguns textos da Bíblia nos chamam a atenção. Todas as Escrituras apontam para Cristo, para a glória de Deus, ela mesma se interpreta. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não é verdade? Quando a gente conhece a palavra, que a gente crê, ela é lâmpada, ela é luz. É verdade, é verdade. Qualquer pecador que creia na palavra, que se submeta, ele recebe luz, Deus aponta o caminho, Deus o restaura, Deus o fortalece, porque há poder de Deus, Deus fala por meio da palavra. Ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. O apóstolo Pedro também, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham essa consciência, os apóstolos. Não era produzida, a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Eles sabiam, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo, eles sabiam, estavam ali sendo usados por Deus, apenas instrumentos que foram inspirados. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha como é forte essa expressão. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. E a gente vê isso nos livros de Atos, a gente vê isso nos evangelhos. Eles não buscavam a eles próprios, não. Eles viviam negando-se a si mesmos, eles viviam ali proclamando a Deus. Às vezes tiravam até o nome deles, eles queriam dar glória a Deus. Por quê? Porque eles sabiam, eles eram inspirados, eles eram dedicados, eles não queriam glória nenhuma. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. 1 Pedro também, capítulo 1, verso 10 e 12, continua a nos ensinar, dizendo: da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Nesse texto, o apóstolo Pedro chega ao ponto de dizer que os profetas do passado,
Eles sabiam, foi revelado para eles que o Cristo viria, a igreja, nós, aquilo que para nós hoje é verdade, é claro, está revelado. Os profetas do passado, eles viram de longe, eles perceberam, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham esse entendimento, não para si mesmos. Eles sabiam da nova aliança, eles sabiam do descendente de Davi, eles sabiam das profecias das Escrituras. Por isso que a gente deve amar todas as Escrituras, o Antigo Testamento também. Cada letra, cada testemunho. É um livro preservado por Deus, é um livro também confirmado historicamente, com seus achados arqueológicos. Há tanta defesa da Bíblia. A principal é o Espírito. O Espírito Santo que apontava para aqueles profetas, coisas que nós hoje provamos. O próprio Evangelho, como diz aí, foram anunciadas aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até os anjos se admiram com a salvação, com o Evangelho. Eles ficam admirados com a grandeza, com o poder, com a salvação, com a igreja. Muitas coisas que os anjos compreendem através da igreja, como diz lá Paulo aos Efésios. Através da igreja, a multiforme graça de Deus é conhecida. Até os anjos se admiram da grandeza, do poder, desses mistérios revelados no Evangelho também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, Paulo diz: não pode pôr outro fundamento na igreja. O fundamento já está posto, Cristo, que é a palavra viva de Deus, que é o verbo da vida. Não se pode mudar, já está posto. Inclusive, aos Gálatas, ele diz que seja anátema, outro evangelho, seja maldito. Não aceitem, mesmo que eu próprio venha a falar outro evangelho, não aceite, que seja anátema. O apóstolo Paulo coloca até a sua vida, a sua própria humanidade. Ele diz, não aceitem se eu falar sobre outra coisa. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Deus deixou na igreja essa responsabilidade de guardar a palavra, de guardar a verdade. É o sustentáculo, coluna e baluarte que dá sustentação à igreja, a esse mundo, a verdade, a verdade. Outro dia eu estava falando para minhas filhas, foi aniversário delas esses dias, eu escrevi um pequeno texto para elas, com muita emoção e muita gratidão, eu dizendo apenas isso para elas: minhas filhas, vocês foram criados num ambiente de verdade, num ambiente onde a gente não é perfeito, mas a gente fala a verdade para vocês. Se a gente errar, a gente reconhece. Vocês sabem das nossas falhas, vocês sabem do nosso defeito, mas nós lutamos pela verdade. Aqui de forma muito mais abrangente, a igreja é o lugar onde a verdade é vivida. A verdade deve ser defendida. Não há outro lugar na terra onde haja mais verdade, mais luz, mais graça do que na palavra. E a igreja defende essa palavra. Nós devemos amar a verdade. Não há instituição, não há religião que tenha essa responsabilidade que Deus deu à igreja, de ser coluna e baluarte da verdade, da palavra. É nossa tarefa guardar, amar, preservar. Não há outra verdade. Os apóstolos não mentiam, eles eram homens de verdade. Eles não estavam buscando glória humana, porque eles conheciam a verdade, eles não tinham interesse de mentir. Assim como nós hoje também não temos. Para que mentir? Principalmente sobre Deus, sobre o céu, sobre a vida eterna. Nós somos defensores da verdade. 2 Timóteo 2,2. É bem claro, quando o apóstolo Paulo, também certamente já velhinho, perto da morte, ele diz para Timóteo:
transmite a homens fiéis a doutrina. Essa transmissão de apóstolo para a igreja, homens fiéis da igreja que pregariam a doutrina para os outros, homens que levariam pela verdade essa mesma escritura. Paulo sabia que estava indo, mas a igreja teria que preservar homens, não só homens, né? Há instruções para mulheres também. 1 e 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais, então é o zelo da igreja pela palavra. Paulo logo estaria ali, sendo decapitado em Roma, provavelmente, mas a palavra ficaria. Homens fiéis ali levariam adiante a mensagem das Escrituras, a doutrina da igreja. 2 Timóteo 2,7, Paulo também falou a Timóteo, e ali representando toda a igreja, Deus dará entendimento. Quando Deus revela as Escrituras, cada lugar que chegava, que era lido, era nessa esperança. Deus revelará, Deus dará entendimento para vocês. Assim é ainda hoje, quando a gente lê, nós podemos examinar as Escrituras, temos livre acesso, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer... Quer dizer, qualquer nação não, né? Tem nação que não. Mas nós não precisamos de um intérprete, de um sacerdote que nos mostre, que fale com Deus. Não, a Bíblia é para todos nós. Deus fala com a criança que lê a Bíblia. Não precisamos de alguém, de um pastor, de um sacerdote para falar para Deus e Deus falar para nós a palavra. Não, Deus fala por sua palavra. E era esse o entendimento de Paulo, dizendo aí a Timóteo, Deus dará entendimento. E não é verdade? Há assuntos difíceis na Bíblia, ou melhor, na vida, que às vezes não tem claramente nas Escrituras, mas se você ler com sinceridade, se você tirar os princípios da piedade, da sabedoria, do temor de Deus, você chega à resposta certa. Sua vida é corrigida. Por quê? Porque Deus dá um entendimento, ainda que não tenha um mandamento claríssimo, mas tem princípios. E se você for sincero, se você buscar a palavra de coração, Deus vai dar entendimento. Deus vai dar um entendimento. Colossenses 4,16. Paulo também escreveu aos Colossenses e disse, pediu e ordenou, poderemos até dizer assim, na sua autoridade apostólica, que aquela epístola ela fosse lida também entre os laodicenses. Está em Colossenses 4,16. Paulo, como apóstolo, ele pediu, leiam essa epístola e depois leiam a mesma epístola aos laodicenses. Veja como os apóstolos sabiam o que estava fazendo. Eles queriam que aquela carta não ficasse só em uma igreja. Leiam na outra igreja também. E era uma prática, antes mesmo dos escritos do Novo Testamento, quando eles nem eram escritos, ou estavam ainda sendo escritos, né, se espalhava na igreja, os 10 mandamentos já tinha no Antigo Testamento, as doutrinas principais iam chegando. Há um livro chamado Didaquê, da igreja primitiva. Então, eles passavam de uns para os outros. E assim o cânon foi sendo formado, aqueles livros ali confirmados pela igreja, pela história, passados ali pelo crivo da fidelidade, das profecias. E hoje nós temos essas cartas, mas que foram examinadas de forma verdadeira, a igreja ali conduzindo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, de tal forma que ninguém pode acrescentar nada ao cânon. Ninguém pode acrescentar nada. Aí está o erro, né, das seitas, que querem acrescentar as novas profecias, igrejas que têm profecias que, se pudesse, escrevia na Bíblia e interpretava a Bíblia pela sua profecia. Não pode. A maior profecia é a Bíblia, Deus deixou escrito.
Então, como tem que ter cuidado com falsos mestres que trazem novas revelações, novas interpretações que são contrárias à Bíblia. Assim, muitas vezes, nascem as heresias, as igrejas falsas, os falsos mestres aqui dessa época de João, ainda hoje. Por isso que é seguro ficar na Bíblia, por isso que vale a pena se submeter somente às Escrituras. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, fala sobre o poder criador da palavra de Deus. Deus cria o universo, está lá, capítulo 1 de João, por meio da palavra, por meio de Cristo, todas as coisas, é algo glorioso, a criação, o poder de Deus agindo, é esse poder que tem toda a Bíblia. Nós deveríamos ter esse olhar para a Bíblia. Cada letra tem esse poder, o Criador de Deus, é vida, é bálsamo. Deus fala em cada letra das Escrituras, cada palavra. Falando um pouco mais sobre o texto que foi lido, de 1 João, verso 1 a 10. No verso 1 diz, o que era desde o princípio, destacando aqui o poder criador da palavra de Deus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Que consciência o apóstolo tinha de ter visto os próprios olhos, eles contemplaram, eles viram Cristo ressuscitado, eles viram a palavra encarnada e testemunharam. Muitos deles foram mortos, foram martirizados por crerem nessa palavra, por defenderem. Esse mesmo João que escreveu aqui, lá no capítulo 1, ele fala sobre a pré-existência de Jesus, que é a palavra, o verbo era Deus. Por isso que em cada letra das Escrituras nós encontramos Jesus, é a palavra, é o poder de Deus. Cristo é o próprio Evangelho também, ele é a própria palavra também. E eles viram a palavra encarnada, o verbo da vida, a palavra da vida. O poder criador. Jesus Cristo é Deus, um com o Pai. O verbo, a palavra. Todas as coisas feitas foram feitas por meio da palavra do Senhor. A palavra pronunciada por Deus, revelada em cada linha das Escrituras. Eu quero me referir aqui a um testemunho que eu ouvi, já mencionei aqui outra vez na igreja. Há tanta majestade nesse texto. Um testemunho de Francis Júnior. Ele conta como que na sua juventude ele foi infectado com noções frouxas de religião e como pela graça de Deus foi maravilhosamente recuperado ao ler acidentalmente esses versículos de 1 João. Desculpe, de João capítulo 1, o Evangelho. Quando ele leu acidentalmente esses versículos em uma Bíblia que seu pai tinha deixado para ele, ele diz que observou tanta divindade no argumento, tanta autoridade e majestade no estilo, que sua carne tremeu. Ele foi dominado por tanto assombro que durante um dia inteiro ele mal soube onde estava ou o que estava fazendo. Veja que testemunho desse homem. Ele estava se envolvendo com heresias, com falso ensino, na juventude, e seu pai deixou uma Bíblia. E ele acidentalmente leu e ele foi impactado quando lê a mensagem de João, no capítulo 1. Quanta luz, quanto conhecimento de Deus, quanto a vida dele foi transformada. Esse é o poder que tem nas Escrituras. Quantos homens de Deus, Agostinho, por exemplo, um dos grandes teólogos da igreja cristã, antes mesmo da Reforma, ele leu as Escrituras e ali houve vida, ali ele foi confrontado, ali ele deixou o pecado pelo poder da palavra. Esse é o poder que tem na palavra, porque é Cristo em cada linha, cada profecia.
Há esse poder, essa vida, essa capacidade que as Escrituras têm de ensinar, de confrontar, de corrigir, de converter, de revelar as coisas de Deus. Por isso que nós deveríamos amar tanto a palavra. Amar tanto, né? Guardar no coração. Amar. Se pudesse dormir com ela como travesseiro, se pudesse andar com ela, trabalhar com ela, porque quem sabe o valor dela, a vontade é essa, a gente não pode. Mas ela tem esse poder que esse homem aqui testemunhou. Foi tanta luz, foi tanta graça, foi tanta sabedoria. Não é assim na nossa vida, irmãos. Quem conhece a Bíblia sabe que tem hora que você lê, parece que salta ali aos nossos olhos, ela ensina, ela educa a gente, ela confronta, ela fala. É muito forte, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, as Escrituras todas. É Deus falando, é a voz de Deus, e confronta e fala. É tão ruim, não é? Quando a gente olha para as Escrituras somente com olhar humano. Mas o mesmo Espírito que a inspirou, ele revela, ele fala com a gente também. Verso 2, a vida se manifestou. Olha só, isso ele falando ali para a igreja. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os gnósticos. A vida verdadeira se manifestou. Que é Cristo, que é a palavra encarnada. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É como eu falei ainda há pouco, ele não sai desses assuntos. A vida eterna, a comunhão é com o Pai, a comunhão é com o Filho Jesus Cristo, para que vocês também tenham comunhão conosco. A doutrina dos apóstolos, não podemos mudar essa intencionalidade do apóstolo João. É isso, nós vimos, nós testemunhamos, nós falamos, ele se manifestou, não há outro caminho. Da mesma forma é hoje, nós temos visto, nós conhecemos, nós testemunhamos, nós defendemos, nós cremos, porque é verdade. O Espírito testifica para nós, é verdade as Escrituras, elas funcionam mesmo. Segundo Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Mais uma vez a gente vê a consciência apostólica. Escrevo-vos essa segunda carta. Tenham cuidado com os falsos. Nos últimos dias virão escarnecedores. Verso 2 diz: lembrai-vos das palavras que primeiramente vos foram ditas pelos profetas, depois ele diz pelos apóstolos. Essa era a metodologia do apóstolo Pedro, ele repetia conscientemente: eu escrevo essa segunda carta para repetir para vocês as mesmas coisas, não saiam disso. Veja como eles tinham essa intenção. Eles sabiam que estavam ali escrevendo, que Deus estava os usando. Eles foram chamados para ser apóstolos. A intencionalidade de Deus. Eu sempre gosto de lembrar que mesmo no Antigo Testamento, Deus já falou para Moisés: escreve, Moisés. Tudo que ia acontecendo, Deus já falou a Moisés na Antiga Aliança: escreve, porque Deus queria deixar o testemunho. Assim foi com os apóstolos também. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
É aquilo que a gente faz para nossos filhos também. Aqui ele ama a igreja, né? Filhinhos. É aquele apóstolo que ama, quer defender a igreja pela palavra. Da mesma forma, um pai, uma mãe. A gente ensina essas mesmas escrituras, como Timóteo da Bíblia foi instruído pela avó, pela mãe, as sagradas letras. Às vezes eu digo a meus filhos, em outras palavras, digo de outra forma, mas digo mais ou menos assim: é o que eu tenho para ensinar a vocês, é isso. Eu não tenho outro evangelho, eu não tenho outra escritura. Eu não posso passar disso. É o que eu sei, é o que funcionou, é o que eu creio, e eu passo para vocês, meus filhos, o melhor. Não há outra coisa melhor nessa vida do que as escrituras. Como pai eu tenho essa convicção e procuro passar para eles, como pastor também. Por isso que eu passo para vocês somente as escrituras. Se eu não tivesse essa convicção, eu jamais estaria aqui falando. Porque eu sei que é a verdade, eu sei que somente as escrituras é o que nos sustenta. Somente. E tem essa ideia, quando o apóstolo João ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Eles ouviram do próprio Cristo, ouviram do Espírito, os apóstolos. Essa é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. A transmissão com fidelidade. Os escribas eram homens fiéis, muitos deles, desde o Antigo Testamento também, dedicados em transcrever em couro, em papiro. Exemplo de dedicação, de fidelidade, muitos deles. Os profetas, os apóstolos, homens separados, inspirados. Nenhuma profecia de particular interpretação. Deus é luz, nele não há treva alguma. E diz o verso 6, continuando: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É como eu falei, a vida moral dos falsos mestres era terrível. Eles pareciam grandiosos, com a capacidade de falar muito grande, de convencer muita gente, enganando pela beleza, pela eloquência, pela força do convencimento. Mas a vida moral deles, quem conhecia a intimidade, a ganância, eles defendiam um evangelho que não transformava eles mesmos. Gananciosos, mentirosos. Para eles haverá justo juízo divino. Por isso que João vai dizendo aqui: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos, estou no verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Como já falei, eles mentiam, eles achavam que podia fazer o que quisesse, que aquilo não ia contaminar eles, nem Deus estava pedindo eles isso. Na verdade, a doutrina bíblica, a teologia do corpo é totalmente diferente. Deus nos chama à santificação, Deus nos chama a viver para a glória de Deus, fazer todas as coisas para a glória de Deus, estudar, desenvolver a mente submissa à palavra de Deus, a pesquisa, o estudo, a música, a cultura, submissos a Cristo. Para eles não, interessante é só o Espírito. Nós temos esse conhecimento especial e está bom. Eles se enganavam, e Paulo diz: é mentiroso quem pensa isso. Se engana a si próprio. A verdade não está em nós, se pensarmos assim. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus, diante dela nós devemos ter submissão. Ela é autoritativa, ela é normativa. Como é bom se submeter à autoridade das Escrituras. E nessa noite nós podemos fazer isso, mais uma vez, conscientemente, pela ação de Deus na nossa vida, entendendo, dizermos, Senhor, eu creio que é somente as Escrituras, eu submeto a minha vida. Eu creio nesse Evangelho, eu quero andar à luz das Escrituras. A maioria de nós já vive assim. Mais uma vez, a gente, como Pedro dizia, eu preciso repetir isso para vocês. Hoje, novamente, a gente precisa dizer, eu creio nisso, Senhor, eu continuo crendo. Somente as Escrituras, eu creio, Senhor. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Hoje, mais uma vez, nesse culto, nesse dia, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Quero viver a vida nessa verdade, submisso. Obedecendo. Quando errar, confesse. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Cristo é nosso advogado. Mas sempre nessa volta, essa palavra agindo em nós, educando, porque ela é a verdade. Ainda quero citar breves textos, Hebreus 4, 12 a 13. Diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que palavra poderosa! Ela é viva, ela é eficaz, ela vem mandada por Deus, ela alcança nossa mente, ela alcança nosso coração. Ela é uma espada afiada que vai lá do coração do homem. E satisfaz, e confronta, e ensina. Aquilo que ninguém pode nos ensinar, a palavra ensina, ela convence, ela traz luz. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos humanos e a intenção do coração. Que palavra poderosa. É viva e eficaz. Verso 13, ainda desse mesmo capítulo 4. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Veja que ensino. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos planetas, que é incrível, né? A terra, nada está oculto em todo o universo, em nenhum ser humano, em nenhum animal, nenhum ser humano. Esse é o domínio divino, esse é o domínio da palavra de Deus. A quem havemos de prestar contas? Haveremos de prestar contas um dia de todas as coisas. Abraão creu nas promessas de Deus e viveu e obedeceu. Se apegou a tais promessas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Paulo velhinho, ele diz, é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Prega a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Como é importante essa palavra de um apóstolo idoso, que estava perto de morrer, ensinando para um jovem. Aquele jovem que um dia ele encontrou,
nas suas viagens missionárias, um jovem que já conhecia as Escrituras, mas precisava conhecer mais. E Paulo leva como um pai ao filho e o ensina, e ele se torna um pastor pelo poder das Escrituras. E Paulo exorta esse jovem, mais uma vez, prega a palavra, Timóteo. A tempo e a fora de tempo. Exorta, repreende. Virá o tempo, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina. Eles sentirão coceiras nos ouvidos. Será que a gente vive nesse tempo? Onde as pessoas não suportam ouvir a palavra, dá coceira nos ouvidos. Eles vivem segundo os próprios desejos e juntarão mestres para si mesmos. Já era assim, hoje, talvez mais. Todo mundo quer ser mestre. As pessoas, alguns querem nem ouvir a palavra de Deus, mas querem ser professores, mestres de doutrinas humanas e têm os ouvidos fechados à verdade. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Prefere os mitos, prefere qualquer outro assunto, são mestres. Hoje na internet a gente vê muito se cumprindo isso, né? Todo mundo é doutor na internet. É cada ensino, cada profecia. Tinha uma profecia agora, não sei se vocês chegaram a ver isso, acho que eu nem falei aqui na igreja, mas eu vi uma profecia mais ou menos assim, dizendo que Jesus ia voltar agora em setembro. Eu digo, meu Deus, nem voltou, né? Nem voltou. Como a gente se engana, porque não dá ouvidos à palavra. Se acusarão a dar ouvidos à verdade. Seja sóbrio, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Enquanto tivermos vida, né, irmãos? É muito forte nesse texto aqui de João, que a gente já leu e meditou, ser um homem idoso. Isso é tão forte. Ele defendeu a Bíblia até velhinho, trabalhou até velhinho. Isso para mim é muito forte, porque às vezes eu penso que é hora de parar. Eu já fiz tanto, já... Acho que foi Tiago que falou algo parecido hoje aqui. Paulo, né, querendo ir para o céu logo, né? As lutas, às vezes os problemas da vida. Eu tenho vontade, às vezes, de me aposentar, sei lá, eu e Simone, a gente viver, já fizemos tanto. Mas quando eu leio isso aqui, ó, não pode, né? João velhinho, defendendo a verdade, pregando, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista, prega o evangelho, cumpre plenamente o teu ministério. Até enquanto houver fôlego de vida, a gente tem que pregar, defender a palavra, até os últimos dias da nossa vida. E finalmente, 2 Timóteo ainda, 3, verso 15 a 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Finalizo com esse texto aqui das Escrituras, quando Paulo diz a Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança. São capazes de torná-lo sábio, né? Ainda há pouco, na hora da oração, né, eu vi quando minha mãe veio aqui na frente, aí eu fui ajudá-la e orar com ela. E eu me lembrei disso na hora, né? Eu disse, minha mãe me ensinou o Evangelho. Eu tinha 8 anos de idade. E na hora até chorei, lembrando, eu disse, Senhor, a palavra um dia chegou na vida da minha mãe, que me ensinou, que me transmitiu. E eu creio, e eu quero isso para o resto da vida. Como é bom. Sabes as sagradas letras, desde a infância, nós devemos valorizar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus.
elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação. A Bíblia é capaz de tornar um homem sábio, Timóteo sábio, um jovem sábio. Ela tem esse poder, especialmente os jovens que estão aqui, é importante. Você quer um caminho da sabedoria, vocês têm tantas coisas na vida ainda para aprender, para realizar os propósitos de Deus, na família, no estudo, sabe, ter uma juventude cheia da palavra de Deus. Então essa é a hora de dizer: Senhor, eu creio somente as Escrituras na minha vida. Não queira outra coisa. Ela é capaz de tornar-te sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Algo também, talvez um dos textos mais fortes em toda a Bíblia, do valor das Escrituras, é esse, quando diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento, primeiramente, e todo o cânon é inspirado, soprado. Intencionalmente, Deus revelou, separou homens, alimento para a igreja. E ela é útil para o ensino, para a repreensão. Tudo que a gente precisa aprender, todo o ensino doutrinário tem na Bíblia. Deus usa livros de teólogos, de pastores, tudo. Deus fala também, mas nada se compara à Bíblia, nada. Deus usa os mestres, Deus usa isso, pregações, Deus usa tanta coisa nessa vida, Deus usa até a natureza para mostrar a glória dele. Mas nada como a palavra. A palavra ele revela Cristo. Ela é útil para o ensino, também para a repreensão. A Bíblia nos repreende, nos educa, nos santifica, realmente ela é poderosa para correção, para instrução na justiça. E por fim, tudo isso para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus deixou a Bíblia para quê? Para nos tornar homens, no sentido aqui geral, homens e mulheres, filhos e filhas. Ele quer que sejamos homens, seres humanos, aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Isso é o efeito da Bíblia. Deus vai educando a gente, Deus vai corrigindo, Deus vai revelando, e a gente vai se tornando apto, a gente vai se tornando maduro, a gente vai se tornando sábio, a gente vai se tornando semelhante ao seu Filho Jesus Cristo, plenamente preparado. Timóteo da Bíblia deveria estar plenamente preparado quando Deus levasse Paulo. Ele seria o pastor, né? Talvez aquele que estaria ali, não substituindo o apóstolo Paulo, mas cuidando de algumas igrejas. Então ele deveria estar preparado para defender a igreja, para ensinar, para livrar dos falsos mestres. Vamos fazer uma oração? Eu queria só, se for possível, antes mesmo da oração, irmãos, não sei se é significativo para vocês, mas eu acho tão bonito quando o povo de Deus levanta a Bíblia assim. Se você puder, levante e creia no coração que você ama a palavra de Deus, que você sabe que é Deus falando, que ela é inspirada por Deus, que ela é poderosa. Vamos dizer assim: somente as Escrituras. Senhor, eu amo as Escrituras e quero viver baseado nela. Amém. Oremos. Senhor, maravilhosa é a tua palavra, Senhor. De fato, ela é poderosa. E nós temos provado esse poder. Não há outro. Nós temos visto. Nós temos testemunhado, nossa vida tem sido transformada. Por isso que nós queremos continuar, Senhor, crendo nas Escrituras, crendo no Evangelho. Não há outra mensagem mais poderosa nessa terra. E assim, faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, essa obra que só o Evangelho faz, que o gnosticismo não pode fazer.
não fez. Mas a palavra faz, a palavra traz o conhecimento verdadeiro. Conhecereis a verdade vos libertará. Muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus, amém.